Aí a consultoria, na sua legislação tributária, a respeito do imposto de renda à pessoa física 2010-2011, apresenta agora no bloco 4, rendimentos tributáveis do trabalho. Nos rendimentos tributáveis a respeito do trabalho, vamos então abordar a questão das férias. O valor pago a título de férias, acrescido do adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, que é o terço constitucional, deve sempre ser tributado no mês de seu pagamento e separado de qualquer outro rendimento pago no mês. Note-se que o rendimento auferido através de férias não gozadas não incide em tributação na declaração de ajuste anual. Vamos agora falar ainda sobre a residência médica. O tratamento aplicável às importâncias recebidas a título de residência médica ou por estágio remunerado em hospitais, laboratórios, centro de pesquisa, universidades, para complementação de estudo ou treinamento e aperfeiçoamento, são considerados rendimentos do trabalho, ainda que não haja vínculo empregatício e obrigatoriedade de desconto para o INSS, devendo compor a base de cálculo na apuração da renda mensal, sujeita à retenção na fonte e ao ajuste anual. Vamos ver então o caso ainda de participação dos empregados nos lucros das empresas. A participação dos empregados nos lucros da empresa é tributado na fonte em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto sobre a renda, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto. Vamos abordar a questão da bolsa de estudo. São tributáveis os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudo por pessoa física que realiza pesquisa acadêmica e atua como orientador de trabalho de conclusão, caso importem em contraprestação de serviços ou que os resultados dessas atividades representem vantagens para o doador e esteja sujeito à retenção de imposto da fonte e ao ajuste anual. Vamos agora abordar um caso interessante, o dos benefícios indiretos, que existem com muitos casos de empresa. O tratamento tributário dos benefícios indiretos, concedido pela empresa, administradores, diretores, gerentes e assessores, deverão ser computados para fins de apuração do imposto sobre a renda na fonte, quando os pagamentos efetuados em caráter de remuneração pelos serviços efetivamente prestados à pessoa jurídica, inclusive as despesas de representação, e quando, a título de salário indireto, despesa como supermercado, cartões de crédito, pagamento de anuidade escolar, clubes, associações de crédito, este, nesse caso, integra ainda a remuneração desses beneficiários. Isto na condição de salário indireto. Também inclui como salário indireto despesa paga ou incorrida com aluguel de imóveis, veículos utilizados para o seu transporte, quando de uso particular, computando-se também a manutenção, conservação, consumo de combustíveis, encargos de depreciação e respectiva correção monetária, pagamento de valor de aluguel ou arrendamento de veículos, isto quando colocado sempre à disposição em benefício de administradores, diretores, gerentes, assessores, em geral, das empresas. O caso de hora extra. Pagamento de hora extra, mesmo que realizados em virtude de acordo coletivo, mediado por sindicato, configura como rendimento do trabalho, sujeitando-se à retenção na fonte e à sua tributação na declaração de ajuste anual. Vamos agora abordar a questão dos benefícios da previdência privada. Os não optantes pelo regime de tributação de que trata o artigo 1º da Lei nº 11.053 de 2004, então será tributado e avaliado da seguinte forma. Os benefícios que forem auferidos através dessa entidade, então, sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte, aplicando a tabela mensal e na declaração
de ajuste anual. Os resgates de contribuições parciais ou totais, em virtude de desligamento do participante do plano de benefícios da entidade, sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte, alíquota de 15%, calculado sobre os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAP e da declaração de ajuste anual. Benefício da previdência privada. Os optantes ainda pelo regime de tributação de que trata a Lei 11.053 de 2004, no seu artigo 1º, diz que o seguinte: o pagamento de valores a título de benefícios ou resgate de valores acumulados relativo a planos de caráter previdenciário por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora, estruturados nas modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, bem como seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência e fundo de aposentadoria programada individual, FAP, aos participantes ou assistidos. Todos eles estão sujeitos à tributação exclusiva da fonte com as seguintes alíquotas: 35% para recursos com prazo de acumulação igual ou inferior a 2 anos. Será tributado em 30% para recursos com prazo de acumulação superior a 2 anos e inferior ou igual a 4 anos. Será tributado em 25% para recursos com prazo de acumulação superior a 4 anos e inferior ou igual a 6 anos. 20% para recursos com prazo de acumulação superior a 6 anos e inferior ou igual a 8 anos. 15% para recursos com prazo de acumulação superior a 8 anos e inferior ou igual a 10 anos. E 10% para recursos com prazo de acumulação superior a 10 anos. Vamos agora para caso de doença grave, pensão por falecimento de funcionário. Os rendimentos decorrentes de pensão especial estabelecida pela Lei número 3738, de 4 de abril de 1960, assegurada à viúva ou a dependente de funcionário civil ou militar falecido em decorrência de doença grave, caracteriza-se como rendimentos tributáveis e devem compor a base de cálculo para apurar a renda mensal sujeita à incidência na fonte e na declaração de ajuste pelo seu total. Prestação de serviço e transporte. Esses rendimentos, bem como aqueles referentes a fretes e carretos, aos prestados com tratores, máquinas de terraplanagens, colheitadeira e semelhantes, barcos, chatas, carros, etc., pode ser considerado como de pessoa física ou jurídica. Tais rendimentos sujeita-se ao recolhimento mensal ou cardeleão, se recebido de pessoa física, ou rendimento na fonte, se pago por pessoa jurídica. O rendimento bruto dessas atividades é o correspondente, no mínimo, a 40% do valor do total dos fretes e carretos recebidos, ou no mínimo 60% no caso de transporte de passageiros. Os valores relativos a 60% dos fretes e 40% no caso de transporte de passageiros, considerados isentos e informados em seus campos respectivos, deve ser observado que este item, considerado isento, não pode ser apropriado ou utilizado para justificar acréscimo patrimonial, sendo considerado como renda consumida. Isto é importantíssimo para a sua declaração, para que não caia na malha fina. Representante comercial autônomo. É irrelevante para os efeitos do imposto sobre a renda a existência de registro como firma individual na junta comercial e no CNPJ. Alerte-se que, no caso de um representante comercial executar os negócios mercantis por conta própria, adquire a condição de comerciante, independentemente de qualquer requisito formal, ocorrendo neste caso para efeito tributário, equiparação da empresa individual à pessoa jurídica por força do disposto no artigo 150 do decreto 3.000 de 26 de março de 1999, que é o regulamento do imposto de renda, sendo seus rendimentos tributados nessa condição. Prêmio recebido em bens. O valor do prêmio
em bens avaliados em dinheiro, da data de sua percepção, assume o aspecto de remuneração do trabalho assalariado ou não assalariado, conforme haja ou não vínculo empregatício entre a pessoa física e a fonte pagadora. Tal prêmio sujeita-se à tributação no Card-de-Leão e na declaração de ajuste anual, se recebido de pessoa física sem vínculo empregatício ou na fonte, e na declaração de ajuste se distribuído por pessoa jurídica ou empregador pessoa física. Vamos agora para os rendimentos tributáveis do trabalho quando a fonte pagadora assume o ônus do imposto. Neste caso, quando a fonte pagadora assume o ônus do imposto sobre a renda devido pelo beneficiário, é necessário se fazer o ajuste do rendimento mediante a seguinte fórmula. O valor do rendimento deve ser reajustado utilizando a fórmula RR, que significa rendimento reajustado, que é o resultado da divisão do rendimento pago menos a parcela a deduzir da classe de rendimento a que pertence este rendimento que foi pago. E isto deve ser dividido por 1 menos T, que é a alíquota da classe de rendimento a que pertence o rendimento pago, e então observado cálculos que reajusta justamente este rendimento. Apenas a guisa de um exemplo: se nós tivermos uma pessoa física que recebeu R$ 3.500 em março de 2010, e se fizermos o reajuste deste cálculo, este valor chegará então a um valor reajustado de R$ 3.863,72, e o imposto retido na fonte, neste caso, será de R$ 363,72. Vamos então para os rendimentos tributáveis, e caso então de notas promissórias que tenha documentação a respeito de algum determinado crédito. A nota promissória é um título de crédito que se basta a si mesmo, ou seja, tem característica de independência e autonomia, não se ligando ao ato originário de onde proveio. Assim, a quitação de direitos, mediante recebimento de nota promissória, o título de crédito caracteriza a disponibilidade jurídica, devendo o valor a elas correspondente ser tributado no mês do recebimento do respectivo título e na declaração de ajuste. Dívida perdoada em troca de serviços. Neste caso, quando a importância que for beneficiado o devedor, no caso de perdão, o cancelamento de dívida, inclusive correção monetária e juros incidentes, neste caso, este rendimento é sujeito à tributação no mês em que esse serviço forem prestados e da declaração de ajuste como um rendimento pago. Pagamento efetuado em bens. Pagamento efetuado em bens, móveis ou imóveis, título de crédito, nos valores mobiliários, é tributável devendo os bens serem avaliados em dinheiro pelo valor que tiverem na data de sua percepção, sujeitando-se ao recolhimento mensal do Card-de-Leão, se recebido pessoa física, sem vínculo empregatício ou na fonte, se for pago por pessoa jurídica. Rendimentos recebidos em mês posterior. Os rendimentos, como comissões, honorários, salários, etc., são tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em benefício do beneficiário. No caso de comissões recebidas por trabalhador assalariado, essas devem ser somadas ao salário do mês de recebimento. Ainda nós temos o caso de acidente de trabalho. A indenização e proventos de aposentadoria ou reforma recebida decorrente de acidente de trabalho são considerados isentos. Vantagem pecuniária individual e abono de permanência. Neste caso, são tributados como rendimento de trabalho com vínculo empregatício na fonte e na declaração de ajuste anual, os rendimentos recebidos a título de vantagem pecuniária individual.